react do Meteoro falando sobre a fala lamentável do Lula sobre videogames. Vamos ver. A violência nas escolas brasileiras se intensifica. Aí o governo convoca uma reunião para debater o assunto e no meio dessa reunião o presidente da República solta lá uma declaração desastrosa, rapaz, sobre videogames, que a violência nas escolas aí é culpa do videogame. Já ouviu? Gente, pelo amor de Deus, as pessoas falavam isso em 2004. Como é que a Secretaria de Comunicação não intervém numa dessa? Como é que ninguém faz uma nota, uma assessoria? Pô, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Parece que a maior oposição do governo Lula é o próprio governo Lula. Pelo amor de Deus, gente. Desastrosa, rapaz, sobre videogames, que a violência nas escolas aí é culpa do videogame. Já ouviu isso antes? Já, né? Bem, no dia 18 de abril de 2023, o governo brasileiro convocou uma reunião para debater a violência nas escolas, que está assustando o país nesse ano e está assustando com razão. No G1, Brasil tem 24 ataques em escolas em 2 décadas. Relatório cobra políticas públicas. Isso era o G1 noticiando para a gente no início do mês, né? Esses números que vieram até o ano de 2022, precisamente até o até o mês de agosto de 2022. Dali para frente o Brasil começou a ter muito mais ataques e de um por ano aí foi virar alguma coisa perto de um por mês. Os Estados Unidos têm 300 por ano, dá quase um ataque por dia, né? E aqui o governo se junta, conversa, porque sabe que uma vez que esse fenômeno, que esse hábito horrível, hediondo, terrível, esteja instalado, é difícil de se livrar do problema, né? Então, tem que fazer a coisa parar agora. Aí vem lá uma reunião, tal, no meio dessa reunião, a fala do Lula. Cadê? Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar. Acho que existe um problema muito grande, né, desse processo de banalização do uso do tablet, sobretudo para crianças muito pequenas. Né, e como a gente tem o próprio YouTube, que é muito focado em publicidade infantil, os canais meio que derretem o cérebro das crianças, mas eu acho que isso tá num problema para além só de uma questão da educação das crianças do ponto de vista moral. Que é o seguinte, né, muitas vezes a gente utiliza esses recursos tecnológicos como uma forma de gestar o cuidado com a criança, porque a gente mal tem tempo de fazer isso, né? A gente anda trabalhando tanto, fica tão estressado e tem tanta coisa para fazer que cuidar do filho, da filha começa a se tornar um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho, e é um trabalho que é muito desgastante, sobretudo para as mulheres, né? Praticamente, totalmente para as mulheres, né? Então, acho que é uma forma de poder conseguir gerenciar melhor, né? Ou conseguir ter um pouco de paz. Só que é isso, né? É um trabalho que não tem folga, e aí a criança assiste as merdas que assiste, mas eu não acho que essa seja a questão central, não. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Mentira, não. Puta. Velho. Ai, sério, e vai vir algum petista insuportável vir falar que nós os comunistas, estamos fazendo campanha contra o governo Lula. Olha a merda que o Lula tá falando, gente. Olha a merda que ele tá falando. Olha a merda que foi a declaração do Haddad com a taxação da Shein, das compras, da taxação de pessoa física para compras até $50. Olha o desastre que tá essa comunicação. Pô, tá dependendo do Felipe Neto para se comunicar? Tá dependendo de pagininha de brincadeira para se comunicar? Porra, presidência da República, caralho. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Tem game disso também. Agora, generalizar, colocar a responsabilidade dos ataques neonazistas às escolas em videogame, Lula, pelo amor de Deus. Isso é um papo de 2004, de 2002, dos anos 90. E cada vez... Mandaram aqui, peraí. Querer demais que alguém de 70 anos saiba do mundo gamer. Não interessa. Ó, porque uma pessoa tem idade avançada, isso não dá o certificado pra ela falar qualquer merda. Ou de incapacidade de aprender. Ser mais velho não te dá autoridade automática, não te dá conhecimento automático e não te dá o vale, eu posso falar o que eu quiser e eu não tenho que me responsabilizar por isso. Não é vale, não.
Não tem essa, não. Não tem. Ah, a pessoa ela é mais idosa, ela não viveu tanto. Beleza, isso é uma questão, né? Da mesma forma como a gente vai ficar velho, e também, eventualmente, não vai ter a mesma apreensão, né? Não vai ter a mesma impressão sobre algumas tecnologias ou alguns objetos ou qualquer coisa assim. Agora, isso não me exime da responsabilidade de eu ter que saber do que eu tô falando. E mais importante ainda, né? O cara é presidente da República. Ele tem que se atualizar desses assuntos. Ele tem que se atualizar desses assuntos. Ou pelo menos ter alguém que o direcione nesse caminho, tá ligado? Pelo amor de Deus, né, gente? Pô, falar, não tem como cobrar de alguém mais velho. Não, gente, que argumento de merda, né? Muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Caralho, velho. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Não, isso não quer dizer nada, gente, porque se isso fosse verdade, todo mundo que jogasse videogame ia ter propensão a fazer qualquer coisa assim. Não tem nada a ver. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Pelo amor de Deus! Passam noite jogando. Só piora! E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Pois é, isso é muito ruim, de muitas maneiras, em muitas camadas. Não sei nem por onde começar. Talvez por aqui, acho que aqui é uma boa ideia, né? Porque a primeira coisa que todo mundo vai reparar é isso, né? Porra, na campanha, Lula Play, Game Nacional, jogador também vota. Olha, o que piora a situação, velho. Piora a situação, porque faz parecer que todo o alinhamento, toda a política, todo o trabalho de campanha do PT é um trabalho oportunista. Aí é foda, né? No mandato, essa declaração que a gente acabou de ouvir. Pelo amor de Deus, então, gente. Gera críticas, e são críticas merecidas, porque a declaração revela, primeiro, um desconhecimento do que é essa mídia. Videogame é uma mídia, né? Segundo, uma visão de mundo um pouco ultrapassada, e não se espera que um homem dessa idade pense de maneira diferente. Não, discordo do Álvaro. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Visão de mundo não é algo estanque. Não pode ser algo estanque. Não pode ser algo travado no tempo. Ainda mais se o cara quer ser presidente da República. Não tem como. Não dá. O que se espera, isso sim, é que um presidente da República esteja bem assessorado para saber quando falar e para saber quando silenciar. Talvez fosse o caso de ouvir mais naquela reunião e cortar 1, 2, 3, 4 frases, talvez o discurso inteiro é a respeito de videogame, né? E seria muito inteligente se a SECOM sinalizasse para o Lula fazer uma autocrítica pública. Eu acho que isso faria melhor para a imagem dele do que se ele ficasse calado, por exemplo, né? Do que falou, não falei nada disso, né? E ignorar isso. Então esses são alguns dos problemas que estão colocados, mas aqui eu queria tratar dessa questão com um pouquinho mais de profundidade. E não é desfazer o L não, gente. Se fosse de novo, né, o segundo turno acontecendo de novo, era cravar o 13 com a cabeça na urna. Que a outra opção era um fascista, entendeu? Um pouquinho mais de referências históricas. O que mais me incomoda aí é perceber o Brasil atrasado em mais uma discussão a respeito de cultura e comunicação. Tudo de novo. Gente, cada vez que uma nova tecnologia comunicacional se instala, a sociedade lida com as consequências dessa tecnologia. Lá atrás você tem a prensa de tipos móveis. Antes disso o livro era copiado ali a caneta, rapaz, por um monge. Dias e semanas e meses e anos para copiar um livro, né? Aí vem a prensa de tipos móveis. Pô, o mundo muda. Você tem a reforma protestante, né? Vem o rádio, também causa prensa de Gutenberg. Consequências sociais, vira ferramenta política, sobretudo na mão dos nazistas. Os soviéticos fazem excelente uso do cinema, né? Então todas essas tecnologias elas trazem uma mudança social e, consequentemente, um debate muito intenso. Essa coisa de debater violência em videogame é muito anos 90. Muito anos 90. Muito! Depois disso, a gente já teve telefonia móvel, internet móvel, redes sociais. Internet das coisas, Big Tech, Big Data, inteligência artificial, pelo amor de Deus! Tudo com muito impacto, né? A gente não consegue. A galera falar que videogame causa violência era a galera que falava que os malucos que entrava. Teve um caso, acho que no Brasil, inclusive, de um cara que entrou num cinema e metralhou uma galera, porque ele jogava Doom.
Conseguiu regular as mídias sociais. Está chegando a inteligência artificial para avacalhar tudo de novo, né? Para reestruturar o mundo, para melhor ou para pior, né? E a gente debatendo videogame, né? A gente tem muito conteúdo sobre cultura pop aqui no Meteoro. Queria aproveitar a oportunidade para recomendar esse vídeo aqui. Yoshi's Island, um dinossauro contra a extinção da inocência. Esse é um dos meus jogos preferidos. Ele é do Super Nintendo. Se não me engano, é de 1995. E esse vídeo é importante para mim e para esse contexto e para essa discussão. Doom, Counter-Strike inventou arma, exatamente. Porque ela fala do momento em que o legislativo dos Estados Unidos estava fazendo essa discussão que o Lula está trazendo só agora. E por esse viés todo cagado, com que a declaração, com que o assunto nos foi trazido na declaração do Lula. Viés todo cagado. Puta merda. Não tenho como resumir de outro jeito. Cara, nesse vídeo você vai ver como é que era o debate nos Estados Unidos nessa época. Porque o videogame, ele tinha saído de um pixel todo tosco, estourado lá do Atari, entendeu? Um quadrado interagindo com outro quadrado, tinha vindo daquilo, lá no começo dos anos 80, para um Mortal Kombat no fliperama, em que o sangue parecia sangue, em que a decapitação parecia decapitação. Aí as mães ficam, para tudo, alguém tem que dar uma olhada nisso aqui. Aí os Estados Unidos fazem a coisa do jeito deles, né? Reúnem a indústria no Senado. Criam um lobby. No Senado tem um senador que toma para si a questão, reúne a indústria. Fala, é o seguinte, vocês vão voltar aqui ou autorregulamentados ou prestes a serem regulamentados por nós. O que vocês escolhem aí, seus otários? Eis que eles conseguiram, a indústria conseguiu se reunir e acertar aquele sistema de classificação etária dos jogos, que é usado até hoje. Porque antes era uma zona, cara. Ninguém definia, ninguém olhava que jogo é adequado para qual idade. A partir daquele momento ali, veio um princípio assim de autorregulamentação e a gente acabou... A gente não, eles, né? Na gringa, né? Exatamente, o ESRB. Esse sistema nasceu naquela oportunidade. ESRB é o nome do sistema, só não sei o que significa a sigla agora, né? Deve ser Etary System RB, eu não sei. Mas obrigado, Fausto. Red Blue. A sigla é essa, né? Enfim, uma discussão muito velha, foi travada nos Estados Unidos, já foi uma coisa super caricata. A Sega e a Nintendo concorriam pela supremacia no mercado norte-americano de games e usaram essas audiências do Senado para avacalhar uma ou outra, para criar embaraços uma para outra. Então é uma história interessante, tá nesse vídeo, né? E eu mencionei Mortal Kombat e tal, e não mencionei o jogo que tá na capa. Por que esse jogo tá na capa desse vídeo que é sobre violência em videogame? Porque esse jogo é um jogo infantil, porque esse jogo é um jogo colorido, porque esse jogo é um jogo gostoso, porque esse jogo é um jogo quentinho, num período em que o videogame queria ser o contrário de tudo isso, queria ser adulto, queria ter violência, queria ter sangue, queria ter sexo, né? E esse era um jogo assim acolhedor, um jogo infantil, né? Essa é conversa de boomer dos videogames. Meio isso também, né? Então, eu recomendo muito esse vídeo para conhecer essa história, né? E o meu ponto de vista dessa história era o de alguém que queria ver o videogame continuar sendo brinquedo e não um videogame sendo mídia, né? Mas o tempo passou, eu tive que me adaptar e passei a aceitar o videogame como mídia, porque eu também cresci, né? Que o Lula consiga perceber que videogame é mídia. Pelo amor de Deus, né? Logo. Pelo amor de Deus, né? Pra ontem.